Oi, aqui é o pastor Micael Ferreira, eu sou pastor do Mevan em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e eu quero te falar um pouquinho a respeito desse cenário político e espiritual que está acontecendo nesse tempo. Primeiramente, eu gostaria de te fazer um pedido. Não deixe de votar, exerça a sua cidadania. Agora, uma vez que você vai votar, não vote branco, não vote nulo, não se abstenha do compromisso de participar daquilo que a nação precisa para esse tempo. Outra coisa que eu quero te pedir é que você analise os candidatos, não só por questão de partido, mas veja as suas propostas, se elas são bíblicas, se elas são fundamentadas de verdade, se elas estão dentro do padrão moral. Então analise isso. E outra coisa, e a mais importante, é que você esteja orando e entendendo o que Deus vai te direcionar. Sabe? Deus vai sim te direcionar o candidato o qual você precisa votar. Agora, quando você orar, esteja apto a ouvir o que Deus quer falar. Então tire toda a sua pressuposição de candidatos e deixa Deus te falar, porque Ele pode te surpreender. Agora, o que eu preciso te dizer é que talvez você já tenha percebido, ou não, mas existe algo muito espiritual sendo discernido nesse tempo. Deus, o próprio Deus, está estabelecendo aquele que será o líder da nação. Porém, o Senhor está dando na mão da igreja o direito de escolher aquele ou aqueles que vão governar sobre essa nação. Porém, a sua definição vai depender do seguinte: se nós votarmos de acordo com o coração do Pai, nós viveremos um tempo extraordinário do Senhor, um tempo onde as coisas vão se alinhar, vão ser curadas e nós vamos entrar num grande avivamento nesse tempo. Porém, se nós votarmos desalinhados com o coração do Pai, nós viveremos um tempo onde nós vamos passar por muitas dificuldades, onde nós vamos ser espremidos por Deus, onde nós vamos ser julgados enquanto nação, enquanto cristão que somos. Então, deixa eu te falar, então vote naqueles que têm um propósito cristão, que têm um padrão moral e ético. Não vote com aqueles que apoiam a ideologia de gênero, que querem acabar com a família. Entenda, quando eu estou falando que Deus está estabelecendo o líder dessa nação e que está deixando na mão da igreja essa escolha, eu não estou dizendo que é esse líder dessa nação que vai fazer com que todas as coisas se estabeleçam. O que eu estou querendo te dizer é que primeiro ele vai estabelecer um homem, e esse homem vai ser o líder da nação. E a partir disso, a igreja ainda posicionada, ela vai começar também a ser colocada em todos os outros padrões morais e físicos, políticos, espirituais dentro dessa nação. A igreja vai se levantar com grande poder e grande unção, não por conta do homem que entrou como líder da nação, mas por conta daquilo que foi estabelecido por Deus. E aí nós viveremos o maior avivamento da história, onde nós vamos ser padrão de moral e ética para todos os países lá de fora, não só na política, mas principalmente espiritualmente. Nós viveremos tempos onde nós teremos encontros sobrenaturais com o Senhor. Tempos onde nós viveremos o extraordinário em todas as áreas, seja ela em curas, seja ela em poder do Espírito, seja ela em manifestações gloriosas do Senhor nesse tempo. Nós seremos esse padrão para todas as nações. O Senhor está nos levantando nesse tempo para viver extraordinário. Então vote consciente, vote segundo o padrão bíblico, vote segundo aquilo que Deus está colocando no seu coração. Entenda, o seu voto é primordial. Existe uma guerra espiritual sendo travada agora nesse momento. Nesse exato momento existe uma guerra, onde as forças do inferno estão tentando de todas as maneiras deturpar o que as pessoas entendem, fazer com que as pessoas arrisquem os seus votos em quem não deve. E outra coisa, só para terminar, não vote naqueles que talvez você ache que tem até esse padrão, mas não tem condição de chegar ao final da eleição. Então vote para que seja estabelecido essa plena vontade do Senhor. Eu não preciso falar de candidato, porque você já sabe qual o candidato que tem o padrão moral. Eu não preciso citar novos versículos bíblicos, porque tantos outros homens de Deus já vieram nesse tempo citando versículos pontuais e bíblicos a respeito disso. Mas o que eu posso te dizer é que esse voto começa a definir o destino da nossa nação. Um grande abraço. Olá, queridos. Pastor Léo, aqui do Ministério Mevan São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu quero te trazer uma luz a respeito do tema eleições. Quando o justo governa, o povo se alegra.
como diz a palavra de Deus em Provérbios 29:2. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. A nossa nação tem gemido durante muito tempo, tem sofrido com tantas coisas que têm acontecido, que todos nós sabemos não saem dos noticiários. Eu creio que Deus tem nos dado uma chance de mudar esse cenário através do nosso voto. Só que acontece o seguinte, nós estamos acostumados a eleger candidatos a partir de afinidades, a partir de consciência social, a partir de uma intelectualidade, quando na verdade essas eleições são as eleições mais espirituais da nossa nação em todos os tempos. Nós precisamos discernir o ambiente espiritual e entender que o que Deus está nos dando a oportunidade de fazer é livrar a nossa nação de uma ideologia totalmente satânica. O reverendo Billy Graham disse que o comunismo é uma religião inspirada e dirigida pelo próprio diabo, e quem a apoia declara guerra ao próprio Deus Todo-Poderoso. Querido, isso é algo muito sério. Nós precisamos discernir o que tem acontecido no nosso país. Todas as ideologias de esquerda tentando modificar aquilo que é a base da família, a base da sociedade, querendo introduzir valores e princípios que não são bíblicos. Eu te aconselho, debaixo do temor e da palavra de Deus, a votar em alguém nesse tempo que resgate os valores, que resgate os princípios, que se achegue ao povo de Deus e queira defender isso que nós vivemos. A palavra de Deus em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque são de Deus e porque lhe parecem loucura, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu oro para que você tenha a mente de Cristo. E nesse tempo, nessa eleição, em 2018, elegendo candidatos que começarão a governar a partir de 1º de janeiro de 2019, você eleja, você vote em pessoas que o Espírito Santo de Deus te indique, que o Espírito do Senhor fale ao seu coração, mesmo que não tenha assim uma afinidade com o seu intelecto, mas que sejam pessoas guiadas e sejam instruídas pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos muitas passagens bíblicas, homens que não eram de acordo com o coração do povo, mas eram de acordo com o coração de Deus. Você vai eleger um presidente, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual e um governador nesse domingo. Ore ao Senhor, que Ele com certeza, o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai votar em alguém que vai conseguir resgatar os valores na nossa nação. E se Deus quiser, nenhum comunismo vai entrar no nosso país. A nossa bandeira continua sendo verde e amarela e não vermelha. Deus te abençoe e um bom futuro para a nossa nação.